O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Como disse ontem, na primeira leitura, o livro do profeta, o livro de Samuel, nos mostra a sua mãe Ana, que estava triste, desolada. Achava-se desamparada por ser estéril, não tinha concebido um filho, até que hoje, na leitura de hoje, ela se colocou diante de Deus em oração, pedindo um filho, porque ela era humilhada diante dos seus parentes, seus companheiros, suas companheiras, e isso lhe causava muito desgosto. E ela foi e pediu a Deus, lá no templo, e diante do Eli, que era como que um patriarca, um juiz, né, e que este a julgou como que alguém que estivesse embriagada. Ela falou: "Não, nem vinho eu bebi, como que eu posso estar embriagada? Mas estou numa extrema tristeza." Mas voltou para casa, depois engravidou, e ela prometeu uma promessa que às vezes a mãe faz para os filhos hoje e querem que os filhos cumpram, mas ela fez a parte dela. Se Deus me der um filho, nunca a navalha vai passar na sua cabeça, não vai cortar o cabelo. E também esse filho, ele tem uma grande história na nossa história da salvação, que é Samuel. Claro, com o tempo a gente vai vendo aqui para frente ainda a grandeza dele diante de Deus. E é claro, a grandeza maior de Deus diante dele. É que eu disse ontem, uma história muito bonita, que bom que vai numa sequência e que a gente vai a cada dia ouvindo e podendo refletir. A nossa oração não fica sem ser atendida. E é claro, muitas vezes a gente ouve algo diferente, Deus nos atende com coisas diferentes do que nós pedimos, mas muito superior. Mas quando a gente recebe e sabe perceber a graça de Deus, e quando a gente pede aquilo e recebe o que a gente pede, eu acho que isso é muito gratificante pelo nosso reconhecimento. E no Evangelho nós ouvimos que Jesus falava como quem tem autoridade. Só isso. Ele tinha autoridade não só no falar, porque às vezes alguém fala bonito, fala, esse tem autoridade para falar porque ele fala bonito.
Outro que fala simples, cheio de erro, talvez não fala bem. Então, esse não tem moral para falar, mas Jesus tinha, no que ele falava bonito e no que ele fazia. E ele estava na sinagoga, e como já disse, sempre quando ele ia a alguma cidade, um dos lugares que ele ia era a sinagoga para sua oração e também para ali pregar. Quem estava lá? Um homem possesso. E aquela afirmação que vieste fazer aqui: eu sei quem tu és o Santo de Deus, vieste aqui para arruinar. Quer dizer, o próprio demônio, pode dizer assim, reconhece o poder, a autoridade de Deus e que ele pode ser destruído pelo poder de Deus. Ele próprio reconhece isso. E mais embaixo, no final, eles perguntam: o que é isso? O ensinamento novo, dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Pronto, estava fechado. O poder de Deus está acima de tudo. Eu quero confessar uma coisa pessoal, porque às vezes as pessoas falam: não fala tanto do demônio. Infelizmente, não quero criticar, não quero condenar, mas há muita gente que a pregação fica muito em cima do demônio, do encardido, do sujo. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu tenho que falar de Deus. O amor de Deus é misericordioso. O amor de Deus é infinito. E se Deus tem poder sobre os outros, eu tenho que falar do poder de Deus e não do demônio. Não que eu não tenha que me preocupar com as tentações, com o perigo do pecado, que eu possa ser levado para o mau caminho. É claro que tudo isso existe, mas se eu estou me direcionando para o caminho do bem, São Paulo fala depois: se Deus está conosco, quem estará contra nós? Pronto, fechado o assunto. Fechado no sentido, né? Que eu preciso me preocupar com a vivência nessa sintonia com Deus. Eu tenho que mostrar o poder de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, a maravilha de Deus em nossa vida. Isso sim, se eu fizer isso, estiver vivendo nesse amor, a palavra de Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te perturbe. Que Deus está comigo. E certamente, se eu estou com Ele, nós somos maioria, e maioria esmagadora. Vamos fazer a nossa prece pedindo a Deus que nos ajude a cada dia a professar nossa fé também com o próprio demônio. Sei quem tu és o Filho de Deus. Senhor, libertai